Bueno, esta es nuestra tercera mesa de diálogo enfocada al cuaderno 13, donde se tratarán temas como Maquiavelo y el moderno príncipe, la voluntad colectiva, el mito, el Estado, la sociedad civil y las relaciones de fuerza. Para ello, contamos con la participación de dos grandes expositores. El primero, el doctor Lucio Oliver, quien es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctor en Sociología por la UNAM, y es un estudioso del pensamiento latinoamericano y de la crisis orgánica del Estado en América Latina. Asimismo, también contamos con la participación de Hernán Ubiña, quien es politólogo, doctor en Ciencias Sociales y educador popular, profesor del seminario Teoría y Praxis Política en Antonio Gramsci, dictado en la Universidad de Buenos Aires, e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Sin más, habiendo hecho esta muy breve presentación, cedo la palabra. Me parece que comenzará el doctor Lucio para posteriormente continuar con el doctor Hernán. Adelante, doctor. Muy bien. Este es un diálogo sobre el caderno 13, que é um caderno dos cadernos temáticos, que não é um caderno de reflexão combinada, miscelânea, sino já é expressa um momento em que Gramsci queria já começar a recuperar tematicamente e problematicamente algumas questões que ele vinha trabalhando no cárcere e que decidiu já pensar mais sistematicamente, na medida do possível, porque nessas condições que ele trabalhava no cárcere não era tão fácil. Tudo bem. Então, vamos trabalhar questões do caderno 13 que são muito importantes para ter uma ideia, vamos dizer, gramsciana da história, da teoria e da política. Primeiro, gostaria de dizer que o pensamento de Gramsci exige uma aproximação histórico-política. Não é possível pensar com Gramsci as problemáticas de Gramsci fora dessa aproximação, porque a maioria dessas problemáticas não são só ideológicas, são, sobretudo, histórico-políticas. Apareceram como questões a pensar, a trabalhar, relacionadas com as situações de luta histórico-política que ele tinha experimentado antes de entrar no cárcere e que a Itália estava vivendo na época que ele entrou no cárcere. Então, isso é fundamental. Não se trata de pensar teoria por teoria, pela teoria mesma, política pela política mesma, mas como expressão de um processo histórico-político vivo que Gramsci estava experimentando, tinha experimentado e estava vivendo. E isso dá o sentido da reflexão do Gramsci. Não é a ideologia. De fato, ele criticou o Partido Socialista, foi uma crítica feroz, no caderno no ano de 2023, quando ele disse claramente esse partido derivava a política da ideologia, o Partido Socialista, e não das problemáticas vividas pela sociedade. Então, ele disse, isso não é possível, a política transformadora tem que partir das problemáticas de vida da sociedade, e não das ideologias. Isso é muito importante. Daí, ele começou a pensar a importância de uma aproximação histórico-política à teoria. Isso eu quero deixar claro, porque isso significa uma luta contra o teoricismo, que é muito comum nos estudos de Gramsci e de outros autores. Segundo, pensar as questões
dos cadernos para Gramsci também significa uma aproximação integral ao Estado, à história e à cultura. Não é uma questão de dividir as instituições da vida das mediações estatais, né, dos partidos, dos sindicatos, das organizações ideológico-políticas e da sociedade civil. Não. Para ele, a aproximação tinha que ser integral. Isso não quer dizer que ele não debruçara sobre questões particulares da política, das mediações ou da sociedade civil ou da economia. Não, ele falava, sim, separadamente, mas falava que também estava consciente de que nos processos vivos da vida das sociedades não existia essa divisão analítica. Existia uma história integral se desenvolvendo. O Estado era sempre o Estado vinculado às instituições, às mediações e à sociedade civil. Uma articulação permanente e viva. Então, e falo isto porque o pensamento liberal não faz isso. O pensamento liberal divide em planos separados, economia, política, cultura, e analisa esses planos como coisas separadas, diferentes, que não têm nada a ver. Para Gramsci, não. Era uma aproximação permanentemente integral, centralmente integral. E usa muito esse conceito, que às vezes nós falávamos no sentido de Estado ampliado, né? Mas esse conceito gera confusão, como se as instituições se ampliassem à sociedade civil, e isso não é assim. Então, por isso, decidimos deixar de usar essa noção de Estado ampliado para usar a noção de integral, Estado integral, história integral e cultura integral, que são três questões que ele sempre pensa e que articulam um todo social. Terceiro, pensar com Gramsci é pensar em função de como abordar e enfrentar problemáticas. Como eu disse, não deriva a política da ideologia, mas deriva a política das necessidades criadas pela sociedade e pelas massas populares, pelos trabalhadores e as massas populares, na vida mesma, como problemáticas que se vivem na sociedade. Daí é que aparece o significado de pensar, teorizar essas problemáticas, de pensar qual é a forma política para intervir nessas problemáticas e conhecer as contradições e tentar resolvê-las. Então, isso é muito importante porque ainda temos muitas concepções que derivam a política e a teorização da ideologia. Não? E o próprio marxismo-leninismo, que o Gramsci critica, né? Sobretudo na obra de Bukharin, de Stalin, né? É uma concepção de Stalin menos, mas de Bukharin sim, que deriva da ideologia, não deriva das problemáticas e da importância de partir das problemáticas que as sociedades vivem. Então, para ele está claro que esse é um erro, né? Que a ação política e as linhas políticas não podem derivar da ideologia, senão da vida mesma expressada como problemáticas que expressam contradições, que concentram contradições no desenvolvimento social e no desenvolvimento político. Então, essa é a terceira questão. A quarta questão é que Gramsci foi um renovador do pensamento marxista, em vários sentidos. Primeiro, porque recuperou o Marx mesmo, né? Já tinham acontecido várias
momentos em que a sistematização de Marx levou a dogmatismo, a economicismo extraordinário, muito forte, que ainda permeou o século passado, sobretudo, né? E ele recuperou o Marx, quer dizer, a fluidez do Marx, o pensamento problemático aberto do Marx, né? As classes, para ele, não eram portadoras de concepções por si mesmas, as classes tinham que criar, pela experiência política, pela luta política, concepções, se organizar, se unir, esclarecer seus objetivos, suas metas. Então, não é que elas eram por si mesmas portadoras de uma missão histórica. Não. Para Gramsci isso não era assim. Por isso, contrapus a ideia marxista-leninista, que não era de Lenin também, não. Era daqueles que quiseram sistematizar arbitrariamente e em forma de manual o pensamento de Marx, de Lenin, e que viraram trocando esse pensamento em outra coisa. E que levaram a esse reducionismo economicista e ao dogmatismo. Agora, Gramsci é tratado suficientemente como um renovador do marxismo, porque o século passado foi um século de muitos lugares comuns, de muitas lutas contra o marxismo, que levou um pouco à ideia de que todo o marxismo era igual, e não é verdade, né? De fato, com com essa recuperação do Marx original, né, Gramsci foi atendendo ao que podemos chamar o ritmo de pensamento de Marx. É um ritmo em que o pensamento vai mudando a partir das experiências políticas, das necessidades estratégicas e táticas. Então, vai mudando. É um pensamento em processo também. Não só a vida social em processo, mas o pensamento em processo. E aí, não só recuperou o Marx, não só recuperou o Lenin, mas expandiu o pensamento. Gramsci ampliou o pensamento muito no sentido historicista, dialético e crítico. Isso é muito importante. Criou novas concepções, novas apreciações, em consideração à vida real que está tendo cambios substanciais. De fato, ele, na maioria dos textos, ele diz as concepções adequadas da luta, das lutas de classes, da política, da cultura, mudam radicalmente em 1870, quando se impõe na Segunda Internacional, na Europa, esta uma mudança radical pela aparição, pela luta social, da democracia de massas, pela integração das nações, das economias nacionais, das relações internacionais e ao mundo capitalista global. Então, ele diz, não podemos pensar com as mesmas categorias que apareceram no início do século XIX até 1870, com aquelas que o mundo precisava conceptualizar após 1870. Então, ele faz uma primeira separação, e é aí que começam a aparecer categorias novas, que são uma expansão desse pensamento de Gramsci, já com autonomia de pensar, né, para contribuir a essa autodeterminação histórico-política das massas populares. Entre outras, são muitas coisas que ele muda, a noção de partido, né, a noção de partido que está muito neste caderno 3, está no primeiro parágrafo, né, muda totalmente a noção anterior do partido. E muito mais vai contra
a burocratização dos partidos que aconteceram na Segunda Internacional. Ele diz, não, o partido é o intelectual coletivo que suscita e tenta organizar a vontade coletiva que está se desenvolvendo na sociedade para um novo fim político, de criar um objetivo transformador, emancipador, no qual o Estado tem que se transformar e o Estado tem que se subsumir na própria sociedade civil. Então, para isso, tem que aparecer na história de cada sociedade uma vontade coletiva, nova. E essa vontade coletiva é fundamental. Daí deriva essa possibilidade de emancipação. Sem essa vontade coletiva é impossível. E ele diz, para isso, temos que transformar o senso comum das massas para criar um senso crítico. Primeiro, um pensamento esclarecido, né? O bom sentido, o bom senso. E daí, avançar até criar com a própria experiência de luta das sociedades, um senso crítico. Então, isso é necessário para conseguir criar uma nova vontade coletiva. E esse trabalho faz com que se precise nas sociedades uma reforma intelectual e moral que permita as sociedades se abrirem a esse avanço na vontade coletiva. Então, é muito importante. É uma nova concepção da política, totalmente diferente, que ele vai desenvolvendo também após nos parágrafos do caderno 3. Agora, nós vamos insistir, porque este caderno vai ser trabalhado em vários momentos, né, deste evento que criamos, né? Vamos insistir, Hernán e eu tenho essa sensação, Hernán me corrige se não é assim, vamos insistir nos primeiros 17 cadernos, 17 parágrafos, né, para dar lugar a que os outros diálogos tenham a ver com os seguintes parágrafos. Então, vamos trabalhar os primeiros 17, né, que são realmente extraordinários. E aí é que aparece, no segundo parágrafo, a questão da relação de forças, que é muito importante, e ele diz uma coisa muito atual. A relação de forças, que é, né, é um motivador da política nacional e internacional. E se pergunta, é a política internacional um suscitador das transformações internas dos Estados, ou sigue as transformações internas dos Estados? E ele responde, normalmente, sigue as transformações internas. Então, por exemplo, a geopolítica em crise atual, não podemos entendê-la sem entender também as transformações dentro dos Estados, tanto das potências, né, da China, de Rússia, dos Estados Unidos, das sociedades europeias, como também nos estados latino-americanos. Então, temos que pensar que aí está nos mostrando um método para tentar entender. Não é um método fechado, porque ele diz, com o desenvolvimento do capitalismo, vai se criando uma interação entre a questão nacional e internacional. E, às vezes, não é fácil diferenciar, mas está colocando uma questão fundamental de método, né? Que ele desenvolve essa questão de método no parágrafo 17. Leva essa colocação do segundo parágrafo até já desenvolver como método mais organizado, mais refletido,
no parágrafo 17. Tudo bem. Depois, recupera nos seguintes parágrafos várias questões que têm a ver com o domínio e a hegemonia, não? Como se apresentam, sobretudo já na época que ele está pensando, como uma hegemonia que já não é dos trabalhadores. E isto é uma questão totalmente nova. É da massa popular crítica. Então, ele chama isso hegemonia civil. Quer dizer que já está pensando a intervenção ativa na política das massas populares. E não só dos trabalhadores. Porque os trabalhadores vivem numa nação, vivem numa sociedade múltipla. E têm que ser condutores de toda a sociedade, não só da sua própria classe. Então, ele criou um conceito novo, que isso foi criado no caderno 11, mas aqui já expressa claramente esse conceito como hegemonia civil, e isso está no parágrafo 7. Isso é muito importante. E ele diz, claro, aqui vemos como são as mudanças da economia, da vida militar, da vida política, das instituições, do avanço das massas, que cria essa possibilidade de criar uma hegemonia civil. Mas essa hegemonia civil está vinculada a uma questão muito complexa, que é a luta de posições, a transformação da luta de movimento para uma outra luta, que é a luta de posições. Agora ele diz, existe uma diferenciação clara, se existe, mas na vida histórica pode se misturar a luta de movimento com a luta de posições. Mas cada vez mais vai ir dominando a luta de posições. Então, temos que entender muito bem o que quer dizer luta de posições. Porque nessa leitura culturalista durante o século passado, se entendia a luta de posições exclusivamente como conquista do aparelho de hegemonia do Estado, que era o parlamento. Então, vamos a conquistar o parlamento e aí vamos ter as posições necessárias para transformar a sociedade. E essa não é a ideia do Gramsci. Luta de posições é luta no Estado integral. Justamente aí temos que recuperar a visão de Gramsci do Estado como integral. Quer dizer, criar posições na vida das massas populares, na sociedade civil, nas instituições mediadoras e nas instituições políticas de direção do Estado também. Então, aí aparece uma noção que temos que esclarecer muito, porque eu acho que não temos esclarecido o suficiente e que temos que esclarecer para compreender em que está pensando o Gramsci e até onde ele vai nesse pensamento. Depois tem uma questão muito importante sobre duas coisas, a grande política e a pequena política. Então, ele diz, a luta política tem que se situar na grande política, transformar as estruturas econômicas, ideológicas dos Estados, sim, mas como articulamos isso com a pequena política? Não significa menospreciar, né, eliminar no horizonte a pequena política. Mas aí está a problemática, como se articula pequena política com grande política? Que o que tem a ver ter um programa de transformação para essa articulação. E para coparticipar na vida mesma das massas populares, mas a partir de suas problemáticas, suas contradições, a forma como essas massas estão tentando resolver seus problemas para criar um pensamento vinculado à grande política também.
Então essas são questões. Tem outras questões importantíssimas, né? Por exemplo, a questão de que o político é diferente ao diplomático. O diplomático trabalha numa estrutura determinada para manter essa estrutura, e o político não. O político trabalha para transformar essa estrutura. A mesma coisa que o científico e o político. O científico trabalha para compreender uma estrutura, e o político não. O político trabalha para transformar essa estrutura, ainda que precise compreender a estrutura mesma, a estrutura no sentido integral que estávamos falando. Aí depois, Perdón, doctor, si pudiera ya ir cerrando para pasar con la exposición de Hernán, por favor. depois já chegamos ao parágrafo grandioso 17, onde ele trabalha tudo bem. Então, como vamos entender o Estado? Né? E a luta pela transformação do Estado e pela absorção do Estado pela sociedade civil. A autodeterminação política das massas. Como se entender isso? E aí ele dá dicas metodológicas fundamentais. Conhecer a realidade objetiva, que está vinculada com a economia num sentido amplo, não com a economia no sentido liberal burguês, mas num sentido amplo. Segundo, como isso se projeta nos debates ideológico-políticos, na compreensão da política, da compreensão ampla do Estado. E terceiro, como isso se projeta nas crises, numa confrontação que precisa elementos político-militares. Então, olha como ele já aí cria um parágrafo que, de alguma forma, fecha essa primeira parte do caderno 3. Então, eu já coloquei estas questões para nosso diálogo. Ótimo. Obrigado, Diego. E obrigado, Hernán, por escutar. Gracias a usted, doctor, por la grandiosa exposición. Continuamos con Hernán sin más. Adelante, doctor. Bueno, reitero mis saludos, los agradecimientos a quienes están organizando todo este ciclo, este espacio de formación. Bienvenido también que sea transfronterizo, que pueda hermanar territorios, pueblos, apuestas de reflexión y de acción en Abya Yala, en nuestra América. Y bueno, agradecer también la oportunidad de estar con Lucio, un querido compañero, amigo, además una referencia para muchos en términos de la lectura en clave latinoamericana de la obra de Gramsci, ¿no? Creo que amerita un reconocimiento, Lucio, por esa coherencia, por esa constancia en la lectura rigurosa como la que nos compartió recién, de la propia obra de Gramsci y también de su traducibilidad en términos gramscianos, ¿no? Gracias, Hernández. Sí, es igual con respecto de ti. Tengo la misma opinión. Bueno, gracias, Lucio. Y bueno, lo menciono también porque si bien sé que allí en Brasil se conoce la obra integral de Lucio y ha estado en numerosas ocasiones, vale la pena, ¿no?, insistir en ese aporte. Y bueno, también busca hacer un diálogo, como mencionaba él, ya allanó muchísimo el terreno porque planteó las coordenadas fundamentales del cuaderno 13 y a nivel más general de los cuadernos. Entonces voy a hablar en español, despacio. Cualquier cosa pueden intervenir si hay cuestiones que no se comprenden. Solo para no caer en el subimperialismo portugués, falo en castellano. Primer cuestión, en diálogo con Lucio, reivindicar la integralidad.
que también podemos pensarla a partir de pensadores como Coutinho, desde el concepto de totalidad lukácsiano. Es decir, la noción de totalidad como lo específico del marxismo, creo que está presente en Gramsci en una perspectiva de integralidad, como mencionaba Lucio, donde la columna vertebral es la praxis como unidad indisoluble. En el caso específico del cuaderno 13, me animaría a decir la unidad entre ciencia y política. Es decir, Maquiavelo y Marx son científicos de la política que articulan, amalgaman reflexión crítica, análisis riguroso, una ciencia en un sentido de lectura de la propia realidad y de las relaciones de fuerza, y al mismo tiempo, en forma indisoluble, tomar partido, intervenir en la realidad, revolucionarla desde la praxis crítico-transformadora. Entonces, Gramsci recupera fuertemente a Maquiavelo en una clave anti-maquiavélica, polemizando con la concepción hegemónica que había en ese entonces de la obra del propio Maquiavelo. En 1927, ya estando preso Gramsci, se cumplieron los 400 años de fallecimiento de Maquiavelo. Y eso, lógicamente, generó una relectura de su obra, pero sobre todo un intento de apropiación por parte del fascismo, frente a la cual Gramsci sugiere una lectura alternativa, un Maquiavelo no contemplativo, no cientificista, no desligado de la militancia revolucionaria y de la transformación de la propia realidad, pero tampoco un Maquiavelo que resiente la rigurosidad intelectual, que resiente el análisis de el poder como relaciones de fuerza. Un Maquiavelo que Gramsci, retomando a Croce, llama, de alguna forma, un intelectual que prefigura la lectura, por un lado, del jacobinismo y la praxis del jacobinismo en Francia, por su audacia, por su osadía, por su capacidad de decisión y de intervención en la realidad, por su apuesta por articular campo y ciudad, construir una voluntad colectiva, como formuló Lucio, y al mismo tiempo una apuesta política estratégica por crear nuevas relaciones de fuerza. Esta es una conexión fundamental entre Maquiavelo y Marx, asumiendo a Marx como el Maquiavelo del proletariado. Hay un hilo que conecta a Marx y a Maquiavelo y a Marx, que es un método, como formuló Lucio, una propuesta de análisis del poder como relación de fuerzas o como relaciones de fuerza, y a la vez una apuesta pascaliana, diríamos, el Pascal de la lotería, el Pascal que dice, no sabemos si Dios existe, pero tenemos que apostar porque efectivamente existe. Hay algo de incertidumbre en la praxis política, hay algo de indeterminación, de contingencia. Y ahí está confrontando contra el determinismo. Creo que el cuaderno 13 se inscribe en una tríada que ya se viene trabajando aquí, que es la tríada del cuaderno 11, el cuaderno 12 y el cuaderno 13, que podemos hacer extensivo al cuaderno 10, pero sobre todo ese trípode del cuaderno 10, el 11
para pensar una concepción del mundo y de la vida, para revitalizar las grandes preguntas filosóficas que debe hacerse no solo el marxismo, sino todo militante, toda activista, todo y toda intelectual. El cuaderno 12, que plantea la cuestión de la praxis pedagógica, de la articulación entre intelectualidad crítica y acción transformadora. ¿Y por qué es clave? Porque las últimas páginas del cuaderno 12 conectan con la concepción de Gramsci, de Maquiavelo y de Marx. No son meros especialistas. El cuaderno 12 culmina, como ustedes saben, planteando que un intelectual orgánico no es alguien que sabe... Sí, perdón, pensé que ahí habían intervenido. Un intelectual orgánico o una intelectual orgánica no es un o una mera especialista. Alguien que sabe casi todo de casi nada. Porque rasca donde no pica. Un intelectual orgánico, y Maquiavelo lo fue, y Marx lo fue, y Gramsci siente que lo es, aún entre rejas, agrega a ese carácter de especialista, de saberes concretos para analizar la propia realidad, su capacidad de iniciativa, de orientación, de dirección en términos hegemónicos, de praxis transformadora. Entonces, esas últimas páginas del cuaderno 12 creo que son importantes para la concepción de Maquiavelo y de Marx que está presente en estas primeras notas que, como mencionaba Lucio, involucran al cuaderno 13. Praxis, dialéctica, integralidad, tienen que ver en Gramsci con romper con una lectura o una visión esquemática que también describió Lucio. El dogmatismo, el economicismo, el determinismo unicausal, pero agregaría algo que terminó padeciendo el propio Gramsci, el consensualismo. Gramsci suele ser leído como un teórico del consenso, como un teórico de la superestructura. Y creo que esa integralidad requiere pensar en una dialéctica, en monismos articulables que involucran consenso y coerción, conflicto y persuasión, dirección, hegemonía y dominación, violencia, pero también estructura y superestructura desde un punto de vista más tradicional. Eso supone pensar a Gramsci como un indisciplinado, un rebelde, pero también alguien que rompió, quebró las disciplinas, los regímenes disciplinarios. Hay un Gramsci historiador, hay un Gramsci politólogo, hay un Gramsci filósofo, hay un Gramsci incluso sociólogo, hay un Gramsci lingüista, y Gramsci fue también un indisciplinado porque rompió con los regímenes disciplinarios que fragmentan a la realidad, que quiebran ese punto de vista de la integralidad, de la totalidad. Entonces, el cuaderno 13 es un cuaderno fundamental para pensar en una ciencia de la política que involucra conocimiento y transformación, reflexión e intervención crítica, análisis riguroso y práctica revolucionaria. Retomando a Vico, Gramsci va a decir que conocer y hacer son intercambiables. Solo se conoce aquello que se transforma y solo es posible transformar aquello que se conoce. La ciencia de la política es una perspectiva teórica y estratégica
para conocer la sociedad y el Estado y poder transformarlos, para hacer un análisis de la situación concreta en la que nos situamos como pueblos, como grupos y clases subalternas, desde un punto de vista de la totalidad y pensando en la creación de nuevas relaciones de fuerza. No es solo un punto de vista contemplativo, de caracterización de la realidad, sino que ese análisis riguroso tiene que brindar herramientas y un rumbo para la acción. Por eso va a decir Gramsci que Maquiavelo es un militante. Maquiavelo es un hombre de partido, como lo es Marx. Y no se está refiriendo tanto a el partido político en el sentido acotado y tradicional del término, sino a lo que Marx llamaba el partido en el gran sentido histórico del término. Así como está el partido del orden para Marx, que son las y los de arriba, las clases dominantes, la élite política, está también el partido de las y los de abajo. El tomar partido, pero también el organizarse para quebrar esa condición subalterna e ir construyendo un horizonte donde se conquiste la autonomía integral. Se creen nuevas relaciones de fuerza y se pueda ir irradiando al mismo tiempo que configurando una nueva hegemonía. Y diría un nuevo bloque histórico. Es un concepto problemático que ha sido muy debatido, pero creo que vale la pena recuperar la noción de bloque histórico, porque finalmente entender el poder como relación de fuerzas supone asumir que hay niveles de disputa en el marco de un bloque, es decir, de una totalidad que es histórica, como decía Lucio, que es transitoria, que puede transformarse, que puede modificarse. Ese historicismo absoluto de Gramsci remite a romper con una visión que privilegia la inevitabilidad, el quietismo, la inercia, la eternidad de relaciones sociales que son provisionales, que pueden trastocarse. Entonces ahí hay una apuesta de Gramsci por recuperar a Maquiavelo como un filósofo de la praxis y a Marx como científicos de la política y también como pedagogos de la emancipación, como pedagogos de la praxis. Gramsci se pregunta, ¿para quién escribe Maquiavelo? No es para dar a conocer los artilugios del poder a los poderosos. Ya los conocían, los sabían en detalle. Y dice Gramsci, Maquiavelo escribe para quienes no saben, para el bajo pueblo, para socializar determinadas verdades del arte de la esgrima o del arte de la política como praxis crítico transformadora. Y desde ese punto de vista, creo que Gramsci intenta traducir a su tiempo histórico a Maquiavelo y a Marx. Y pensar que si para Maquiavelo la unidad de un pueblo fragmentado, disperso, pulverizado, requería del príncipe como individuo aglutinador, en el siglo XX no puede ser un individuo quien unifique a ese pueblo disperso. Tiene que ser una organización colectiva. Esa organización, efectivamente, Gramsci la pensaba por momentos con los contornos del partido político. Pero, para entrar en, ya para tirar algunas hipótesis para el debate, creo que Gramsci esboza otras posibilidades. No reduce al príncipe moderno exclusivamente al formato del partido político
hegemónico o tradicional en el siglo XX. Creo que hay otras posibilidades que se han explorado y que desde la realidad latinoamericana se pueden asociar, se pueden pensar como un ejercicio de traducibilidad del príncipe moderno. ¿Qué sería ese nuevo príncipe en la realidad latinoamericana? ¿Qué fue en el siglo XX y qué puede ser en pleno siglo XXI en términos de esa voluntad colectiva de carácter nacional y popular? Hoy diríamos plurinacional, primer elemento no menor en la realidad latinoamericana, cómo pensar lo plurinacional desde una perspectiva popular o plebeya, y cómo pensar en un antipríncipe, una antiprincesa, una lógica despatriarcalizadora de esa figura que en el imaginario de la transición a la modernidad supo encarnar el príncipe en el 1500, ¿no? Entonces, ahí, como para ir cerrando, diría, el fragmento, la nota referida a las relaciones de fuerza que mencionó Lucio, es al mismo tiempo una perspectiva metodológica, una propuesta político-metodológica, por un lado contra el determinismo, pensando que el poder no es una cosa que se toma y manipula, sino una relación de fuerzas que debe modificarse, trastocarse, quebrantarse, transformarse radicalmente, pero a la vez es una propuesta metodológica contra cierto voluntarismo que desatiende relaciones de fuerza que no solo remiten a nuestro presente, sino también al pasado. Análisis de coyuntura no equivale a análisis coyunturalista. No solo analizamos las relaciones de fuerza actuales de nuestro presente, sino también aquellas que se han cristalizado, materializado desde tiempos pretéritos. Siempre un poco en broma, un poco en serio, digo que hacer análisis de relación de fuerzas en Argentina requiere remontarnos a 1880, porque allí se cristalizó una relación de fuerzas en términos de una matriz productiva, de una clase económicamente dominante, la oligarquía o la burguesía terrateniente, de un imaginario y de un Estado, nación, profundamente racista, monocultural, monolingüe. Entonces, analizar las relaciones de fuerza implica, como decía Lucio, involucrar obviamente a el sistema interestatal, las relaciones de fuerza a nivel regional y global, pero también hacer un análisis histórico que articule pasado y presente, al mismo tiempo que sincrónico, simultáneo, en términos de los niveles de ese bloque justamente histórico, esa totalidad orgánica en movimiento. Creo que esta perspectiva de integralidad, y voy cerrando, supone articular lo que cierto marxismo esquemático vio como incompatible. Groucho Marx, un humorista, pero también un intelectual muy sugerente, cuando le preguntaban si quería té o café, él respondía, sí, por favor. Y yo creo que Gramsci, cuando le preguntan si es estructura o superestructura, si es lo subjetivo o lo objetivo, si es la espontaneidad o la dirección consciente, si es oriente u occidente, si es coerción o consenso, responde sí, por favor. Piensa en monismos que se articulan, muchas veces de forma desigual, pero que al mismo tiempo se combinan, se conjugan, se articulan, desde ese punto de vista de la integralidad. Y esto también supone, como decía Lucio,
repensar la revolución. Creo que Gramsci es un teórico y un intelectual de la revolución, como lo fue Maquiavelo y como lo fue el propio Marx, como lo fue Lenin y como lo fue George Sorel. Y pensar la revolución de manera integral supone asumir que no solo se trata de destruir el orden existente, sino a la vez de construir un nuevo orden, de edificar, de autoafirmar, de autodeterminar, como decía Lucio. Y eso es clave para los tiempos que vivimos. Qué fantasía concreta, qué utopía concreta, qué proposiciones, qué formas de resolución de la crisis en términos de autoafirmación estamos en condiciones de construir como izquierdas. Porque muchas veces las ultraderechas tienen mayor capacidad de imaginación política que las propias izquierdas. Entonces, retomar a Gramsci supone ir más allá de lo que muchas veces se denomina contrahegemonía, un término que nunca ha utilizado Gramsci en toda su obra. Porque la contrahegemonía nos parapeta en la negatividad, en el puro rechazo, en la impugnación. Y necesitamos apostar a la construcción de una nueva hegemonía, pensando la hegemonía como una concepción del mundo y de la vida que tiene que poder construir respuestas que Freire llamaba inédito viables, novedosas, disruptivas, pero que tengan viabilidad al momento de su construcción, su edificación, su irradiación. Cierro planteando que Gramsci también apela en estos fragmentos a metáforas organicistas, pero sería un error asociar esas metáforas al positivismo. Me parece que esa idea de pensar la sociedad como un organismo vivo, pensar al partido como un organismo vivo, pensar a un movimiento y al propio ser humano justamente como una totalidad orgánica, vital, reenvía a ese punto de vista de la totalidad. Reenvía a metáforas que remiten a la naturaleza, que involucra una transformación constante, que rompe con una concepción quietista, rígida, esquemática, y que apunta más a pensar la organicidad como unidad, a la organicidad como movimiento constante, en una clave dialéctica, como transformación permanente, como devenir absoluto. Desde ese punto de vista, creo que la praxis es una praxis que a su vez ancla en la dialéctica. Y por eso hace falta hacer dialogar al cuaderno 13 con el cuaderno 11 y con el cuaderno 10, así como hace falta articularlo con el cuaderno 12. Cerraría con este vínculo con lo que mencionaba Lucio, de la construcción de un intelectual colectivo, de una intelectualidad colectiva, que pueda articular esa integralidad en la perspectiva de lo actuado, lo pensado y lo sentido. Como en ese trípode de pensar, actuar y sentir, comprender, se puede construir un proyecto hegemónico en estos tiempos de crisis orgánica y tan aguda a nivel global, pero especialmente en Abya Yala. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Muchísimas gracias a ambos por estas grandes exposiciones. Creo que hay muchísimo que desglosar, cuestiones muy interesantes. Sin más, cedo la palabra a los participantes. ¿Alguna pregunta, alguna observación? Adelante, por favor. Se eu já começar com algumas questões. Bom, obrigado, então, pela exposição, Hernán, Lúcio. Eu tenho, pelo menos, 3 questões que, na verdade, teriam várias, mas eu vou colocar só 3 que talvez sejam as principais que
que eu tenho pensado a respeito dessa primeira parte do caderno 13. A primeira delas é sobre o parágrafo 7º, em que ele fala sobre a passagem da Revolução Permanente para a hegemonia civil. O Gramsci, em nenhum momento, agora olhando as versões em PDF, digital, isso facilita a busca, em nenhum momento me parece que ele tem uma apropriação do conceito leninista de imperialismo. Ele não usa o imperialismo no conceito leninista. Quando usa, nas poucas vezes que eu vi, eu acho que são 20 vezes, mais ou menos, não é no sentido mais profundo do termo. É mais como uma adjetivação, etc. Mas, ainda que ele não tenha essa apropriação, pelo menos não faça uso, me parece que há uma profunda relação entre a ampliação do Estado, ou a passagem a entrada do Estado ampliado, do Estado integral, com o período imperialista que vai se estabelecer, sobretudo no final do século XIX. Queria que vocês comentassem, então, sobre isso, se essa relação é plausível, porque me parece que é bastante plausível, embora nas palavras do Gramsci isso nunca apareceu, essa relação, mas parece muito plausível, e se ela é plausível, parece que nos permite ter uma chave de interpretação que mais ou menos relaciona de maneira orgânica as mudanças no contexto de acumulação com as mudanças na forma do Estado. E, portanto, se há uma vinculação orgânica, coloca elementos novos quando a gente está numa nova fase do imperialismo, como é o que a gente vive hoje, né? Então, coloca elementos para atualizar a problemática do Estado. Então, queria saber um pouco de vocês qual que é a leitura, se isso faz sentido. O segundo ponto é sobre o parágrafo 14, e diz respeito à relação de coerção e consenso. O Hernan fechou a fala com uma forma muito perspicaz de interpretar isso, porque parece que sempre volta essa questão, mas é coerção ou é consenso? É ditadura ou é hegemonia? É sociedade civil ou é Estado em sentido estrito? Sim, por favor, é uma ótima resposta. Vou começar a usar essa resposta agora, porque é brilhante. Mas uma das coisas que fica desse debate sobre coerção e consenso, e me parece que essa é uma leitura que o Coutinho faz aqui no Brasil, e que depois já recebeu algumas críticas, eu sei que o Álvaro Bianchi é um dos críticos sobre, é que me parece que há uma leitura que não é só do Coutinho, porque é uma leitura que parece que aparece em vários momentos, que a relação entre coerção e consenso é quase como uma relação de soma zero, ou uma relação aritmética, e de que, portanto, mais coerção significa menos consenso, e mais consenso significa menos coerção. Quando me parece que é exatamente o inverso. Como há uma relação orgânica, em geral, a ampliação da capacidade de dominação burguesa significa, em geral, que ela se amplia nos dois sentidos. E a gente tem visto o efeito disso hoje no neoliberalismo. No começo do século, se discutia muito o neoliberalismo em termos de consenso, do poder ideológico do neoliberalismo. E agora, com a ascensão da extrema-direita em todo o mundo, fica claro que todos os elementos coercitivos estavam postos, ainda que em potência, em muitos casos. Então, hoje fica explícito os elementos coercitivos também do neoliberalismo, mas as coisas mais ou menos andam juntas, ainda que não exatamente de maneira tão sincronizada. Então, queria também uma fala de vocês sobre isso, essa relação entre coerção e consenso, e o que me parece que é uma leitura bastante corriqueira, bastante usual, dessa leitura soma zero, de uma relação aritmética entre coerção e consenso. E, por fim, queria só fechar com uma questão que, bom, o Hernan acabou fechando também com essa questão, mas ainda vou recolocar, porque me parece que o Gramsci foi muito utilizado, não só, aproveitando da sua crítica ao economicismo, o Gramsci foi muito utilizado para se instrumentalizou o Gramsci para bater no marxismo como se estivesse batendo no economicismo. O próprio Gramsci, há um momento, deixa eu pegar aqui, que eu acho que é uma nota um pouco mais à frente, agora não,
não vou conseguir pegar agora. Na edição brasileira, a página 53, se alguém tiver a edição brasileira, conseguir me ajudar depois na nota. Mas ele diz, inclusive, isso, como muitas vezes se combate o economicismo histórico pensando estar combatendo o materialismo histórico. Então, e ainda que ele tenha feito essa advertência, parece que ele também é utilizado, hoje, contemporaneamente, é usado para bater no marxismo, como se o marxismo fosse sinônimo de economicismo, e nisso a gente cai numa chave oposta, que é uma chave culturalista, né? E na nota 17 tem um momento em que ele faz aquela distinção, nem economicismo, nem um desvio economicista, nem um desvio do ideologismo, né, digamos assim. E mais à frente ele vai falar, vai resgatar duas cartas do Engels, em que o Engels fala sobre a economia em última instância, e não fica claro exatamente em que sentido ele está resgatando, pelo menos para mim não fica claro em que sentido ele está resgatando. Porque parece que ele vai comentar, se aprofundar, mas parece que também não se aprofunda tanto. Se ele vai fazer uma crítica, em última instância, ao Engels, ou se ele está recuperando o que o Engels disse sobre o econômico, em última instância, para legitimar. Enfim, entra nessa questão que o Hernan acabou finalizando na fala dele. Mas eu acho que essas três questões são as que me ocorreram agora. Obrigado. Muchas gracias, Tiago. No sé, Hernán, Lucio, si quisieran dar respuesta a Tiago o quisieran que se juntaran ver si hay otras preguntas o comentarios y damos paso a algunas respuestas más amplias. Quizá dar intervención a otras participaciones y luego intervenimos. Perfecto, entonces sigue disponible la palabra para quien. ¿Alguna duda o comentario? Perdón. Luego, quiero solo poner más un ingrediente en la pregunta de Tiago sobre la relación coerción, consenso, en este sentido que Hernán habló del desarrollo de una totalidad que se articula como una forma integral para construcción de la utopía concreta. ¿Cómo él ve en esta relación, en esta visión de totalidad, de integralidad y de equilibrio, aunque tenga desigualdad, el ingrediente del desarrollo de la autonomía de los pueblos, de los grupos subalternizados? Porque así como Tiago ha visto, Gramsci no habla mucho sobre imperialismo, también no habla sobre alienación, no utiliza el término alienación, pero está hablando sobre alienación todo el tiempo. Y así también no aparece mucho el término autonomía en el texto, pero cuando leemos podemos comprender cómo habla de la autonomía, de la necesidad del desarrollo de la autonomía de los grupos subalternizados. Entonces, quería también aprovechar y entrar en la pregunta de Tiago y poner más este ingrediente ahí, si quieren hablar un poco, por favor. Gracias, Joelín. ¿Alguna otra pregunta o comentario? En ese caso, creo que podemos dar paso a las respuestas de Lucio y Hernán. Muy bien, pues sí, me parece muy interesante. Eu acho bem interessante as colocações do Tiago, né? que algumas recuperou o Giolini. Acho interessantes, realmente bem pensadas, né? Para aprofundar estas questões. Mas antes eu queria dizer que tem outras perguntas possíveis aqui para pensar este caderno, não? E esta parte. Por exemplo, o fascismo. Ele tinha uma visão integral também da política, tinha ideia de construção de uma vontade coletiva também, ou não? Essa é uma pergunta, né? O outro, na verdade, o que quer dizer luta de posições hoje? E qual é a questão do método para conhecer essa luta de posições?
como fazer essa luta de posições. Porque eu acho que quando os movimentos esquecem a visão nacional, estão esquecendo a luta de posições, porque as posições não são só interiores aos grupos sociais, tem a ver com uma ideia de país. Então, e também, com certeza, um nível de acumulação de capacidade das massas populares. E, às vezes, a política é mais imediatista, mais voluntarista, que esquece como valorar qual é a situação das massas populares em relação à hegemonia dominante. E isso abre o espaço para uma pequena política, para o domínio da pequena política, né? Porque não tem uma visão de como fazer uma articulação com a grande política. Então, por exemplo, uma coisa que eu queria falar rapidamente, no México, por exemplo, hoje estamos vivendo uma situação de transformação nacional, estatal muito importante. E temos um Estado com instituições transformadoras, que estão transformando. Tem mantido, ampliado a democracia, tem criado políticas públicas, recuperado empresas fundamentais públicas, de petróleo, de eletricidade, de produção de medicamentos, etc. Então, é um estado transformador que está acontecendo no México. E, segundo, esse estado transformador tem conformismo social, no sentido de que as massas estão fazendo parte dessa transformação. Quer dizer, com conformismo, que estão aceitando, vamos dizer, as políticas que estão se abrindo, né? Quer dizer, uma modernização transformadora que está acontecendo no México. Mas a pergunta aí é, e as massas populares, nesse processo, têm autodeterminação política suficiente? Eu acho que aí não. Aí está o ponto fraco dessa transformação. Que as massas ainda não se assumem junto com essa transformação, não fora dessa transformação, mas como Gramsci pensava, como massas com autodeterminação política, com capacidade de uma visão ideológica própria, que coparticipa com o processo de transformação do Estado, mas tem sua própria concepção das coisas. Isso ainda não. A quarta transformação que está acontecendo no México é muito boa, mas tem que ter também um sótano, uma base nas próprias massas, para que seja uma transformação em muitos aspectos que só estão olhando. Então, aí estamos vendo que esta noção de Gramsci tem que ser também nociológica, quer dizer, tem que estudar a realidade, não só repetir fórmulas. Se está acontecendo o príncipe moderno está atuando no México, sim, mas o príncipe moderno se mide também pela capacidade de transformar a vida das massas populares, pela capacidade de uma hegemonia civil acontecendo. Então, tem algumas coisas muito interessantes, as questões que Hernan falou, né? O novo príncipe latino-americano tem que ser plurinacional, porque senão não é nacional, se não é plurinacional. Hernan está certo. E tem que ser uma princesa também, né? Isso é muito importante. Quer dizer, e aí a pergunta, quais outras determinações temos nas nossas sociedades que temos que incluir nessas concepções? Mas isso não é Gramsci que vai falar. Somos nós usando Gramsci para conhecer a realidade.
as múltiplas determinações que existem nas nossas sociedades, e sem elas, sem conhecê-las, sem empurrá-las na história, não vão acontecer transformações. Aí, a respeito das colocações do Tiago, que eu achei muito boas, sim, é verdade, a relação... primeiro, a questão do imperialismo, né? Sim, Gramsci não usa muito o imperialismo. Porque que é o que é imperialismo? É uma visão que acompanha a Primeira Guerra Mundial e a expansão conflitiva do poder imperialista das grandes potências. E, de fato, para compreender esse fenômeno, é que Lenin usa a noção de imperialismo. Para compreender a política interna, não. Aí tem uma coincidência com Lenin, porque Gramsci pensa o nacional da política e o internacional da economia. No internacional da economia estava o imperialismo, mas para resolver o nacional da política, a política tem suas próprias determinações, e é nisso que Gramsci pensa. Então, não vai ser resolvida pelo imperialismo, pela noção do imperialismo. Vai ser resolvida por conhecer as determinações da política interna. Por isso ele insiste, temos que fazer uma combinação entre o internacional da economia e o nacional da política. Então, e a segunda questão, Tiago está certo, a relação entre consenso e coerção não é soma zero. As políticas têm os dois, combinam os dois elementos. E é verdade. E a hegemonia está combinando também um elemento de coerção na vida cultural, na vida política, na vida social. É o que Gramsci começou a chamar o Estado educador. O Estado educador é Estado também no sentido de que tem capacidade de coerção, mas não educa pela coerção. Às vezes sim, às vezes pela violência, mas não é o normal. O normal é atender à educação das massas pela própria educação, pela própria atividade pública, educativa, pela própria incentivo a determinadas orientações nacionais. Então, mas sempre vai ser uma relação não de soma zero, como o Tiago falou. Essa visão de soma zero é uma visão liberal, como você disse. Por quê? Porque separa e diz mais consenso, muito menos coerção. Num sentido geral, até pode ser. Mas num sentido de que desapareça os elementos de coerção do direito, do papel da polícia, dos militares, não. Aí vai continuar. Então, é verdade que temos que ter uma visão complexa dessa relação coerção e consenso. Agora, se combate o economicismo pensando que se combate o materialismo histórico. Se isso, Gramsci fala, que não temos que confundir ambas coisas. E o materialismo histórico não esquece a fundamentação econômica da sociedade moderna, a relação social de exploração da sociedade moderna. Isso que Engels chamava de determinação em última instância, às vezes é em primeira instância. Quer dizer, por quê? Porque temos que ver essa totalidade. E nessa totalidade a economia não tem que desaparecer. É uma realidade objetiva a economia, mas temos que entender a economia de uma forma diferente à maneira de como a burguesia entende a economia, que é pelo produto interno bruto. Não, nós não vamos entender a economia pelo produto interno bruto, pela capacidade de consumo das massas.
Não, nós vamos ter nossa própria, ampliar a noção da economia, para incluir o território, a capacidade produtiva da população, a capacidade criativa das comunidades. Temos que ter nossa própria visão da economia, e isso faz parte do materialismo histórico. Por isso, não é para combater o economicismo como economia, não. Porque nós temos outra noção de economia. Isso é muito importante. Sim, tem que se combater a ideia de que a economia contém todo e não precisa de ampliar a análise, o político não precisa ampliar a análise para as estruturas políticas e ideológicas, não, esse é um erro, claramente. Mas sim, ainda temos que combater o economicismo da classe capitalista e dos representantes da classe capitalista que reduzem a economia a estas medidas da produção da riqueza que estão estabelecidas pelo Produto Interno Bruto. E que a sociedade compra também. Então, temos que dizer, não, economia não é isso. É muito mais complexo e precisamos, por exemplo, uma economia social. Claro que sim. A problemática não é só abrir uma possibilidade para o mercado. Não. Tem que ter uma economia social e uma economia pública nacional. Pode ser junto aos incentivos à produção da pequena produção, inclusive até da grande produção, mas junto a um Estado forte, separado do poder econômico capitalista. Como é que se faz isso? Essa é uma problemática muito importante hoje. Parece que só aqueles países que tiveram revolução podem ter um Estado forte, separado do poder econômico. Será? Isso é mais lógico, né? China, México, Bolívia. Eles tiveram uma revolução que gera a possibilidade de uma separação entre poder político e poder econômico, porque tem uma vantagem histórica. Mas e como fazemos para as outras sociedades? Como se cria pela democracia essa capacidade do Estado se separar do poder econômico? E algumas questões dessas estamos olhando nas crises orgânicas dos Estados, na Argentina, no Brasil. No Brasil, por exemplo, o avanço da democracia, hoje, pela própria luta do Poder Judicial contra Bolsonaro, já é um avanço na criação de uma separação entre poder político e poder econômico. Aí a reação do Trump foi: parem com essa separação. Não podem trabalhar contra o poder econômico. Isso foi a questão da exigência de deixar livre o Bolsonaro do Trump. Então, existe um movimento em tudo isso que temos que ter como entender a teoria como chave analítica, não como chave fechada que abre as portas pela sua própria capacidade teórica, não. É uma chave de análise. Isso é a teoria. E é verdade o que Jolin diz, que a alienação está em muitas colocações do Gramsci, inclusive a ideia da superação da subalternidade faz parte de superar essa alienação, de criar uma autonomia ideológica popular, forte. Então, é verdade que a alienação não é uma questão esquecida do Gramsci. Mas são problemas que, por isso, é importante começar a acentuar o debate sobre
los problemas, pensando esas problemáticas con o Gramsci. Gracias, doctor Lucio. Hernán, ¿alguna intervención o algo que gustes complementar? Sí, bueno, ahí ya Lucio abordó, ¿no? Todas las cuestiones, así que nomás algunas en clave complementaria, porque coincido con buena parte de lo que comentó y aportó. Bueno, lo primero, efectivamente, para Gramsci el marxismo no es un economicismo, pero eso no equivale a subestimar la materialidad de las condiciones de existencia y tampoco lo que él denomina incluso estructura económica, ¿no? El primer nivel de las relaciones de fuerza remite para Gramsci a la estructura. Y justamente yo creo que ese primer nivel hay que leerlo en diálogo con el cuaderno 10 y el 11. Porque el cuaderno 10 y 11, sobre todo el 11, confronta con la lectura de la estructura en una clave que fetichiza lo que son relaciones sociales, relaciones de poder y relaciones de fuerza. Que piensa la tecnología disociada del quehacer humano, que concibe el desarrollo de las fuerzas productivas como algo ajeno a la lucha de clases. A tal punto que Gramsci va a decir que lo objetivo es lo universalmente subjetivo. Una hipótesis provocativa, ¿no? Provocadora, pero que creo que refiere a ese carácter indisociablemente unido de la estructura y las relaciones de fuerza, de la materialidad de la vida social y de la lucha de clases, de pensar que la tecnología es una forma fetichizada de relaciones sociales y no nos situamos por fuera de ella, sino en el marco de esa tensión, esa disputa, esa conflictividad. Entonces, la noción de bloque histórico por eso mismo me parece pertinente, porque involucra la estructura económica y la subjetividad humana, la cultura y la materialidad de la vida social. No la disocia, no sustituye la economía por la política o la ideología. Esas han sido lecturas, a mi modo de ver, erróneas de Gramsci. Solo podemos pensarlo como un teórico o del consenso o de la ideología o de la superestructura si omitimos que su punto de partida para el análisis de las relaciones de fuerza es la totalidad, la perspectiva de la integralidad que mencionábamos. Por eso él dice que en el vocablo materialismo histórico se ha puesto demasiado énfasis en lo material y muy poco en lo histórico, cuando para Marx lo central es dar cuenta de la historicidad de esa materialidad que es relacional, que está habitada por la lucha de clases. No es una materia en el sentido físico, corpóreo, sino que esto es un cúmulo de relaciones sociales materializado bajo la forma de tasa, ¿no? Pero lo que le interesa, recuperando a Marx, es pensar que detrás de la mercancía está el valor y que la sustancia del valor es el trabajo humano, que acá hay transformación sociometabólica. Entonces, el planteo del cuaderno 11 es un planteo, como decía Lucio, nociológico y yo creo que también profundamente político, de romper con la inercia, las leyes inflexibles de la historia, que en última instancia nos parapetan en la pasividad. Porque si hay inevitabilidad de la revolución, de la caída del capitalismo, de leyes que determinan el acontecer humano, no hay necesidad de intervenir.
no hay necesidad de romper esa inercia. Entonces, es una convocatoria la de Gramsci a la praxis colectiva, a romper con el conformismo mecánico, porque esa estructura económica que muchas veces no problematizamos como relación de fuerzas, creo que ha sido una de las grandes debilidades de los llamados gobiernos progresistas. Es decir, en qué medida pudieron animarse, estuvieron en condiciones, lograron quebrar la relación de fuerzas que se materializa en la estructura económica primario dependiente, extractivista, ¿no? Más estructural. Y creo que hubo intentos tenues, en algunos casos más avanzados, pero que sería importante pensar que Gramsci contempla como primer nivel a esa estructura. Luego lo del imperialismo, creo que Gramsci en sus escritos juveniles aborda un análisis mucho más desarrollado de la perspectiva imperialista. Vale la pena leerlos porque allí hay una lectura, como decía Lucio, condicionada por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por todo el periodo abierto, y él empieza a escribir en 1900, diríamos, bueno, más sistemáticamente en 1914, 15, pero del 16 al 18, e incluso del 18 al 20, 21, hay varios textos donde subyace una lectura del imperialismo en clave de, por ejemplo, lo que desencadena el conflicto bélico mundial. Es decir, es una hipótesis teórico-estratégica la del imperialismo y explicativa de esa Primera Guerra Mundial y del rol incluso de Italia en ese conflicto. Luego, bueno, no me da mucho el tiempo, no me quiero extender tanto, pero yo creo que coincido con Tiago en que no es un juego de suma cero la dialéctica coerción-consenso. Como no es un juego de suma cero, la relación Estado-mercado. Muchas veces la concepción liberal piensa que a mayor Estado, menor mercado y viceversa, y se ha demostrado, bueno, hay numerosas lecturas que evidencian que la de Gramsci y el americanismo, la ampliación, o mejor dicho, no ampliación, ¿no? Pero sí la mayor complejización del Estado al calor de la New Deal, no implicó una retracción del mercado, sino muy por el contrario. Ese gorila amaestrado tuvo que apelar mucho más al mercado para satisfacer sus necesidades. De hecho, se amplió la fuerza de trabajo como mercancía en el proceso de modernización capitalista del Fordismo. Entonces, de la misma manera, hoy diría provocativamente que los gobiernos autoritarios apelan a la coerción para construir consenso. Hoy tenemos en Argentina a la principal candidata en la ciudad de Buenos Aires del Milei y de Macri, del macrismo, que es la ministra de Seguridad, que permanentemente apela a la represión para, de alguna manera, validar al propio gobierno de Milei. Entonces hay que pensar de manera más compleja e interrelacionada la dialéctica coerción-consenso, e incluso no reducir lo coercitivo a la sociedad política. ¿Cómo opera la violencia dineraria? ¿No? En el caso de Argentina, la escalada inflacionaria, con un proceso profundamente coercitivo. Cómo compele a un cierto conformismo. Pero diría que sí me parece importante para una estrategia revolucionaria pensar la dialéctica entre el vencer y el convencer. A los enemigos se los vence, a las y los aliados se los convence. Entonces, ahí sí hay una dialéctica
que tiene que ser asimétrica, que tiene que apelar a una ética, diría Gramsci, ¿no? No puede estructurarse un proyecto emancipatorio en base a la coerción, a la imposición, sí al consenso intersubjetivo. Hay una labor pedagógica en Gramsci, y ahí está el cuaderno 12, pero también el cuaderno 13, de pensar la militancia y la apuesta hegemónica como una apuesta, yo diría, de educación popular. Maquiavelo fue un educador popular, Marx fue un educador popular, Lenin fue un educador popular, y Gramsci también se piensa como un educador popular. Y bueno, desde esa perspectiva es clave lo que decía Schelling, la autonomía como también apuesta estratégica en Gramsci. Creo que es algo que a veces se subestima, pero él piensa en la autonomía integral. Y bueno, un poco también para debatir, para pensar, creo que un peligro de las experiencias recientes en América Latina es la estadolatría, lo que Gramsci denominaba estadolatría, que es pensar un proyecto emancipatorio en la clave de un gobierno de funcionarios, como lo llamaba Gramsci. Así sean funcionarios revolucionarios, rebeldes, no elitistas. Bueno, cómo trascender ese momento de estadolatría es clave. Y Gramsci se pregunta, en este cuaderno 13, ¿se quiere que existan siempre gobernantes y gobernados, dirigentes y dirigidos, o se quieren ir creando las condiciones para superar esa separación? Entonces, ¿cómo sentamos las bases para esa autodeterminación de la que hablaba Lucio y que también mencionó Schelling? Y ahí me parece que no hay una respuesta acabada en Gramsci. Ser gramscianes hoy no es glosar a Gramsci, sino es tener esa capacidad de creatividad, de análisis riguroso y también de apuesta por construir una nueva voluntad colectiva en función de estos desafíos de nuestro tiempo histórico. Creo que en Argentina se está empezando a transitar de lo económico corporativo a lo ético político, de luchas sectorializadas y vinculadas a cuestiones más reivindicativas a un proyecto con ciertos atisbos de disputa hegemónica, ¿no? Y me parece que también en América Latina hoy se están viviendo un ciclo de luchas callejeras, pero al mismo tiempo de batalla intelectual y moral, como la llamaba Gramsci, que es importante tener en cuenta, sobre todo en la clave que mencionaba Lucio, de preguntarnos acerca de cómo logró consolidarse el fascismo. Y ahí retomo una cuestión que Mariátegui formuló y que es muy interesante. Mariátegui dijo, el fascismo logró hacer de un estado de ánimo un movimiento político. Y ese estado de ánimo, Zabaleta lo llamaría disponibilidad hegemónica, o disponibilidad o vacancia ideológica. Hoy vivimos una crisis que también es una crisis cognitiva, de valores, de ideas. ¿Cómo retomamos la iniciativa desde la izquierda, desde los movimientos, desde las organizaciones? Es clave. Y bueno, Gramsci tiene mucho para aportarnos en ese sentido, ¿no? Y en esa perspectiva me parece que vale la pena releerlo con toda esta complejidad que ustedes aportaron en cada una de las intervenciones. Muchas gracias, Hernán. En este momento quisiera aprovechar mi posición de mediador para hacer también una pequeña intervención, un pequeño comentario, respecto sobre todo esto que se está comentando en cuanto a la relación coerción-consenso. Y es muy interesante porque no solo es esta idea de, bueno, si hay coerción, no hay consenso, o si hay consenso, entonces no hay coerción.
Y esto nos hace regresar a, como dice Lucio, el ritmo de pensamiento de Gramsci, ¿no? ¿Qué está analizando Gramsci y qué situación y qué contexto histórico está viviendo? ¿Qué cambios están dando? Dentro de la construcción y complejización de los estados y de su actuar, de su construcción, me parece que no es solo si hay o no coerción o consenso, sino qué formas de expresión tienen ambos, especialmente la coerción. Porque si lo pensamos hoy en día, dentro de una idea de lucha de posiciones, ver que la coerción no es simplemente esta idea del uso legítimo de la violencia de las fuerzas policiales o de las fuerzas militares, sino que hoy también estamos frente a nuevos tipos de coerción, nuevas formas de convencimiento que también se encuentran relacionadas con una complejización de la sociedad civil actual y por ende de lo que implica pensar en clave de Estado integral y de disputa política y de procesos revolucionarios. ¿Qué tipos de coerciones, qué formas de establecer consensos y por ende qué formas de disputarlos, ¿no? Creo que eso también podemos ponerlo ahí sobre la mesa un poco para seguir con el ritmo de pensamiento gramsciano, en donde justamente no solo son estos elementos presentes, sino que estos mismos elementos, estas mismas concepciones y conceptualizaciones también están mutando, también están complejizándose, acompañadas de la complejización del mundo actual, de los procesos geopolíticos, de los procesos bélicos, de los procesos de movilización social, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué expresión también tiene la forma de coerción hoy en día que mantiene el tipo de hegemonía, ¿no? Que hay en cada uno de los estados y ya en sus particularidades, porque claro, la hegemonía no es la misma para todos y cada caso tiene su particularidad. Eso en un primer comentario. Otro que también quería hacer es esta relación que haces, Hernán, relacionando el cuaderno 13 con el 10, 11 y 12. Yo te agregaría uno más. Yo siempre relaciono mucho el cuaderno 13 con el cuaderno 8, sobre todo la primera parte. ¿Por qué? Porque creo que en este cuaderno 8 justamente es donde empieza a perfilarse la idea del Estado integral, de lo que es la complejidad de la sociedad política, de la sociedad civil, de lo que implica el análisis concreto de la relación de fuerzas concreta. Entonces, también metería ese cuaderno para que lo pudieran checar los participantes, insisto, sobre todo esta primera parte que está más abocada a ello, y dentro de esto justo retomar cómo ahí se empieza a perfilar la importancia de la concepción de totalidad y de totalidad relacionada con esta idea de bloque histórico y con la formación de una voluntad colectiva, que justamente es en la nota 21 de ese cuaderno 8 en donde habla de la voluntad como conciencia activa de la necesidad histórica, ¿no? Y esto ya lo hemos discutido con Lucio en otros espacios. ¿Qué implica esa conciencia de las necesidades históricas? ¿Cómo se construye? Pero no solo es la toma de conciencia, sino cómo se transmite en un programa de acción política, ¿no? De transformación política real. Y cómo esto, a través de esto se da el paso de lo económico corporativo a lo ético político o a lo político ideológico. Pero además, yo relaciono mucho también el concepto de bloque histórico con esta otra idea o concepto de René Zavaleta y que Lucio también trabaja de los ciclos de Estado, que me parecen muy bueno relacionarlo porque no solo es justo cómo se conforma un bloque que contiene que es una totalidad con distintas expresiones en distintos ámbitos, pero que además es cíclico en el sentido de que es mutable, que todo el tiempo puede estar cambiando, pero que este cambio no es un cambio lineal, no es un cambio progresista, no es progresivo, perdón, sino que estos cambios muchas veces van para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, y que justamente la valía del análisis de la relación de fuerzas y de los cambios en el estado integral implica encontrar estos movimientos, ¿no? ¿Qué tanto se avanza? ¿Qué tanto se retrocede? ¿Y qué tanto entra en relación esto también que mencionaste de lo coyuntural y lo histórico? ¿Cómo lo coyuntural afecta a lo histórico y cómo se van relacionando de la mano? ¿Qué posición tiene cada una de estas situaciones dentro de experiencias de lucha política o de transformación social, etcétera, etcétera? Solo esos pequeños comentarios quería dejar ahí un poco sobre la mesa. Regreso la palabra al auditorio, disculpen.
Diego, ya estamos a 7 minutos de nuestro tiempo. No sé si ustedes quieren agregar algo más, porque estamos acercando del final. Y no sé, Lucio, Hernán o alguien más. Sí, yo quisiera agregar algo, que nos preguntáramos, yo gustaría de adicionar algo, que nós temos que nos perguntarnos, por que generalizamos a noção de governos progressistas? Isso é uma noção, não é crítica. Por que não usamos a noção de governos democrático político-populares de transformação nacional, para medir o que está acontecendo? Porque o progressismo dilui a capacidade crítica, dilui a diferenciação entre os projetos dos distintos estados e gera uma ideia comum de que o progressismo é ótimo, mas é uma ideia que esconde uma ambiguidade, uma subalternidade, sobretudo a ideia do crescimento econômico. Então, temos que começar a questionar essa noção de governos progressistas para criar uma noção própria que acentue a questão da transformação nacional e da democracia popular. Aí poderíamos discutir muito melhor a questão. E acho que o debate tem sido ótimo, né? O fascismo tinha uma ideia conseguiu entrar na problemática italiana, né? Da separação entre norte e sul, da subordinação do sul pelo norte, do colonialismo interno, mas a visão do fascismo era uma visão que colocava a violência como elemento transformador. Só a violência. E segundo, que o objetivo dessa violência é obter a aceitação pela obediência, somente pela obediência e não pela autonomia das massas. Então, aí Gramsci trabalhou muito a diferença entre um projeto de transformação, como era o fascismo, e um projeto de transformação crítica popular. Crítica popular da filosofia da praxis. Então, ele acentuou muito. Também ele criticou essa noção do fascismo como política transformadora. Porque transformar para quê? Para criar o quê? Né? Criar um Estado corporativo de subordinação das massas? Não. Precisamos nossa própria concepção de transformação. Por isso é que nós também, perante a noção de progressismo, precisamos uma noção própria dos governos como democrático-populares de transformação nacional. Uma concepção própria para intervir no debate político. Tá. Gracias, doctor. Hernán, ¿algún comentario, algo para cerrar? Sí, bueno, por un lado coincido con lo que plantea Lucio de ser cuidadosos al momento de caracterizar genéricamente como progresistas o utilizar esa noción. Bueno, por lo menos yo soy crítico también de esa caracterización genérica. Por eso dije los llamados gobiernos progresistas, porque en general en el sentido común académico se los parangona y bueno, creo que hay diferencias sustanciales, ¿no? Al mismo tiempo, creo que esta noción de autonomía, creo que el concepto de
de estadolatría. Creo que el método o la perspectiva analítica de las relaciones de fuerza son herramientas importantes para ese análisis, para esa capacidad de intervención, para ese ejercicio de la crítica y la autocrítica que mencionaba Lucio, ¿no? Me parece que el cuaderno 13 tiene mucho potencial para un balance autocrítico, pero también para una revitalización de la iniciativa política en estos tiempos de crisis en la región, ¿no? No perder la iniciativa política siempre para Gramsci fue clave, y de hecho esa es la apuesta, escribiendo entre rejas, en medio de una derrota transitoria, pero muy brutal, como preso político, ¿no? Entonces, creo que volver a leer el cuaderno 13 es esa praxis que nos invita a analizar la realidad y al mismo tiempo a transformarla, a conocer el contexto y a la vez a intervenir en él para modificar una coyuntura adversa, es más urgente que nunca, ¿no? Así que bueno, bienvenido a este debate, agradecer por cada una de las intervenciones, a quienes vienen organizando y sosteniendo esta instancia colectiva, y bueno, también a Lucio, a Diego, a Joelin ahí por dinamizar este encuentro. Bueno, eu também gostaria de agradecer também a Joelin pela iniciativa, a Diego pela condução, muito respetuosa, muito boa, e a Hernán pelo companheirismo no debate. E aos participantes também, né? Gracias, obrigada a todas, todos, todes. Nos vemos. Este fue solo el primer encuentro sobre el cuaderno 13. Continuamos ahí en los próximos encuentros. Entonces, si ustedes también quieren participar, Luz, Hernán, no sé, y poner más, como decimos en Brasil, leña en la foguera del debate, ahí, por ahí seguimos. Muy bien, pues entonces damos por concluida esta tercera mesa de diálogo del día de hoy. Igualmente yo agradecer a nuestros dos maravillosos expositores, que ha sido una charla muy, muy interesante, como siempre, un gusto. Agradecer a Joelin por la organización del evento y agradecer a todos por su participación el día de hoy. Vayamos a comer aquí en México, por favor. Muy bien, Diego. Yo ya comí aquí en cuanto ustedes estaban hablando. No esqueçam de assinar a lista de frequência antes de sair, tá no chat, ok? A quem está participando. Gracias, Lúcio, Hernán, Diego. Lúcio, te envío ya un mensaje. Voy a andar a fines de octubre, andaré por Ciudad de México, así que ojalá por ahí nos podamos cruzar. Excelente. Okay. Muy bien. Sí, sí. Adiós a todos. Gracias, un gustazo. Igual. Lindo verles.